Boa noite. Eh, Vocês podem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16. A cura de um leproso. Enquanto vocês ficam olhando para esses versículos, eu quero olhar aqui, coisa bem rápida aqui, o Salmo 103. Vocês não precisam abrir, não. Como título na minha Bíblia diz: A misericórdia do Senhor. Bendiga a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas enfermidades. Esse salmo é o salmo de Davi. Tudo que sou, tudo que há em mim. E essa frase ela ganha significado maior quando uma pessoa tem dificuldade física. E é uma oração de plena oferta, de entrega, profundo alinhamento com Deus. Esse é o Davi. Uma conexão profunda de um orador com intimidade com Deus. Graça e culpa. Ele está falando da graça, da cura, mas também da culpa. E a graça e a culpa é render-se aos pés do Senhor, como nós cantamos agora mesmo. Agora indo lá para o capítulo 5 de Lucas. Eu passo a ler. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando Jesus numa cidade, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se aos seus pés com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá apresentar-se ao sacerdote para a sua purificação, e com o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunha. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalharam cada vez mais e grandes multidões afluíram para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava. Se nós olharmos o versículo primeiro, é um homem coberto de lepra, e a lepra nessa época não tinha cura, não tinha remédio para isso. Então ele era um homem marginalizado, rejeitado. Ele era um homem que ninguém encostava, nem chegava perto, e o leprosário ficava fora da cidade. Tem o Senhor algum propósito com a doença e com as enfermidades? Deus tem propósito com a nossa doença e com a nossa enfermidade? Tem propósito, sim. Se Ele permite, é porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Como Ele vai fazer daqui para frente? Meus queridos, os propósitos de Deus é sempre pautado por propósitos na nossa vida. De nós crentes. E também na ação de curar e não curar. Quantos e quantos
Já oraram, pediram e não foram curados. Mas quantos e quantos oraram, pediram e foram curados? Então Deus tem um propósito para a cura e para a não cura na nossa vida. Vocês se lembram de Rafael e Esther, quando Marcos pregou em 28 de setembro? Vocês se lembram do Rafael, que era um homem que vivia mexendo com droga, e Esther era uma mulher tremendamente religiosa. Aí o Marcos perguntou, Marcos não, o Marco, Marco Anderson, perguntou, qual desses dois tem direito à salvação? Os dois. Certa vez nós fomos, faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, nós fomos assistir um show, esqueci o nome do cantor, lá do Rio de Janeiro. Se alguém se lembrar desse show, tá. Matos Nascimento, exatamente. Nós estamos assistindo o show e naqueles dias o avião dos Mamonas Assassina trombou lá, não sei na onde, acho que numa montanha e morreram todos. E aí, passado uma semana, mais ou menos, o Matos Nascimento veio fazer um show no Ginásio Esporte e aí ele perguntou: vocês acham que os Mamonas Assassina tiveram a salvação? Vão ter a salvação? Eu acho que 90% do que estavam no ginásio respondeu não. Aí ele deixou baixar a poeira. Aí ele disse: olha, se esses meninos que morreram, um pouco antes de morrer, ele pedisse perdão para Deus, Deus perdoa. Deus perdoa. E aqui é uma oração de um leproso que está rejeitado. Lucas nos revela a misericórdia de Jesus. Aqui nessa passagem, o quanto Jesus é misericordioso. Provavelmente esse homem também não merecia cura, como eu também não mereço, como você também não merece. Nós já ouvimos várias vezes aqui que nós não merecemos a misericórdia de Deus porque nós não trabalhamos para Deus como deveríamos trabalhar. Mas esse homem chegou diante de Jesus e disse: se queres, limpa-me. Ele vem para nos salvar. Esse é o nosso Deus, misericordioso. Nós não merecemos, mas Ele tem misericórdia. Ele nos ama. Lucas era médico e por isso ele descreve as condições física, moral daquele homem. Ele sabia o que aquele homem estava sentindo, não só no físico, mas também no emocional. Ele sabia. Os leprosos eram considerados impuros. Com isso, eles não podiam participar de um culto, uma adoração pública. Eles tinham que estar sempre no leprosário. Olha só o versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu, prostrou-se aos seus pés em terra e pediu. Esse enfermo ele está de mãos vazias. Não tem nada para oferecer. E nós temos. Nós temos muito para oferecer. Como está sendo a nossa oferta para Deus? Então, esse homem, ele não tinha nada para oferecer. Ele busca a misericórdia de Deus. E nós também buscamos a misericórdia de Deus. Dia e noite, noite e dia. Nós estamos aqui porque Deus é misericordioso. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Nós somos também alguns leprosos, precisando de cura.
precisando de libertação, precisando de estar na presença de Deus. Como já ouvimos tantas vezes nesse púlpito, nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas Ele nos ama. Ele te ama, Ele ama a mim. E Ele vem para nos salvar. Esse é o maior propósito de Deus. Ele não quer que ninguém morra sem conhecê-lo verdadeiramente. Amados, quando nos aproximamos do Senhor, crendo na sua misericórdia, na sua soberania, na sua fidelidade, no seu amor, na sua compaixão, aí sim nós estamos aptos para receber a cura. Mas precisamos de chegar diante de Deus com tudo isso. Senão, não somos merecedores. Deus não é insensível, muito ao contrário. Deus quer o nosso bem. Deus quer o melhor para nós. Mas nós temos que buscar esse Deus, temos que viver para esse Deus. Deus quer que nós invocamos Ele de coração, ou invoquemos Ele de coração aberto. No meu carro, nós compramos, não, ganhamos um carro, né? E eu estava ouvindo só tinha o rádio normal, e umas músicas esquisitas, sabe? Aí nós colocamos só músicas evangélicas. É diferente. Quando você ouve essas músicas do mundo, tem algumas boas, boas mesmo, mas a maioria é porcaria. A maioria é porcaria. Deus quer que nós o invoquemos de coração. Faça tudo de acordo com a vontade de Deus. Assista algo que realmente vai te fazer bem. Ouça algo que vai te fazer bem. E esse homem buscou a Deus. Se tu quiseres, podes me purificar. O homem está vazio, não tem nada para oferecer. Amados, por que nós hesitamos tanto em trazer nossas dores para Jesus? Nossas tensões, nossas feridas físicas, nossas feridas emocionais. Como nós demoramos para trazer isso ao médico dos médicos. Ele vai curar. Ele tem poder para curar. E eu fico sempre pensando, e me marcou muito quando, acho que é Leandro e Leonardo, aquele que morreu, acho que era hã? O Leandro, foi para os Estados Unidos, pagou milhões, sei lá quanto, eu não sei, mas pagou muito caro e não foi curado. Às vezes nós procuramos médico achando que, nossa, procure Jesus primeiro para que ele possa te indicar o médico. E esse homem foi indicado por quem eu não sei, mas ele apareceu na frente de Jesus. Se quiseres, Jesus, tu podes me purificar. E ele pode. Somente ele pode. Ninguém mais. Ninguém mais pode. O leproso levou sua súplica. Ele só queria ficar limpo. Só isso que ele queria, mais nada. Sua enfermidade ocupar o centro da sua vida, destruir os planos para o futuro e afastara também da comunhão, pois não podia participar de nada. E ele clamou: quantos de nós estamos enfermos e não somos leprosos? Quantos de nós que estamos dentro de uma igreja e somos leprosos por dentro? Deus quer mais de nós.
Deus quer muito mais de nós. Eu e a Josi fomos visitar um vizinho dela, acho que a semana passada, essa semana, não lembro bem, e um senhor de quase 80 anos, cuidando de um filho que tem problema mental, sozinho. E nós estamos aqui. O que você está fazendo para os leprosos aí de fora? Leprosos da alma. Ah, mas eu venho no culto todo domingo, e daí? E daí? Está faltando ajudar os leprosos de alma ferida lá fora. É isso que está faltando para nós. Quantos estão enfermos, mas não são leprosos? Estão numa igreja sem comunhão com Deus? Pessoas que reclamam, que murmuram o tempo inteiro. Sua doença se tornou o centro da sua vida. Quantos de nós? Deus quer mais de nós. Deus quer muito mais de nós. Reconheça o poder de Deus. Você pode chegar diante dele, reconheça o poder dele, reconheça a sua misericórdia. Meus amados, o leproso não sabia qual era a vontade de Jesus na sua cura. Mesmo assim, ele se lança aos pés de Jesus na condição de pedinte. Eu não sabia o que Jesus ia fazer para ele naquela hora, mas ele teve confiança, fé em Jesus Cristo. E por isso ele foi curado, foi restaurado. Versículo 13. Quero sim, fique limpo. Olha só Jesus. O homem clama e Jesus fala o que? Quero sim. Quando você chega a Jesus, Jesus quer te curar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te conduzir. Você precisa chegar. Tem que dizer: Jesus, quero sim. Quero ficar limpo. Esse gesto de Jesus revela a sua compaixão, sua autoridade sobre qualquer enfermidade. O que Jesus fez? Tocou no leproso. Só que nós não queremos tocar nas necessidades dos outros. Nós não queremos tocar na necessidade dos outros. Jesus tocou. Vamos comparar hoje o leproso com uma cobra cascavel. Ele tocou no leproso e nós não tocamos nessa cascavel. Porque nós temos medo. Nós temos medo de tocar numa pessoa com problema sério. Sabe por quê? Porque nós vamos ser tocados a continuar. Como é o caso do vizinho da Josi. Nós somos tocados a continuar ajudando essa pessoa. E aí nós não queremos, porque nós estamos no nosso comodismo. Infelizmente, infelizmente é assim. Jesus rompe com o preconceito, porque o leproso era imundo. Jesus se solidarizou com o leproso, tocou nele, fez o que nós temos que fazer. Jesus cura de várias formas, meus amados. Jesus rompe com esse preconceito. Jesus tocou nesse homem, tocou no intocável. E olha só a maneira como Jesus cura. Lá em João 5:8, no tanque de Betesda, você quer ser curado? Jesus perguntou ao enfermo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então Jesus lhe disse: levanta-te e anda. Outra parte, isso é uma coisa rápida de Jesus. Também Jesus curou à distância em Mateus
8,13 que diz assim: Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado de longe. Ora para Jesus, coloca a tua preocupação para Jesus. Um outro fato que aconteceu com Jesus. Em outros casos, a cura às vezes demora. Às vezes acontece de demorar. Olha só. É, Marcos 8, 22 a 26. A cura de um cego em Betsaida. Então, chegando a Betsaida, lhe trouxeram e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, limpando-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? Aí o homem, recuperando um pouco da visão, respondeu: Vejo pessoas, mas parece árvores que andam. E o homem ficou com a visão. E aí então Jesus novamente tocou nos olhos desse homem. E aí ele recuperou a visão. Às vezes demora. Aqui demorou segundos. Acho que nem minuto. Às vezes demora anos, dias. Mas ele cura. Precisamos estar atento, buscando a esse Deus. Esse Deus que é maravilhoso. Assim, ainda que a forma e tempo de Deus sejam diferentes, o propósito de Deus é de promover crescimento espiritual em nós. Esse é o propósito de Deus. Numa enfermidade, nós temos tempo para avaliar nossa fé, nossos valores. Muitas vezes, quando estamos doentes, aí a gente se lembra de Deus. A gente se lembra dos nossos valores, da nossa fé. Mas é preciso, às vezes, estar doente. Mas às vezes é preciso estar doente. Que bom quando a pessoa reconhece o valor de Deus sem estar doente, sem estar leproso por dentro. O proveito que esta cura e fé no Senhor Jesus como Redentor, que é aquele que cura. Versículo 14. Mas Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém. Mas vá e apresenta-se ao sacerdote, ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho a todos, principalmente aos judeus. Quando Deus cura, quer seja pela oração ou pela medicina, nossa finalidade é simplesmente glorificar a Deus. Só isso. É só isso que Ele quer. Em nós, Ele quer produzir obediência. Obediência é a marca do cristão. Cristão que não obedece à palavra de Deus. Então, essa é uma das marcas nossa. Obediência. E nessa condição, Jesus quer simplesmente orientar aquele ex-leproso sobre sua cura, para que sua cura não fuja aos propósitos de Deus. Primeiro, nossa vida pertence a Deus. Nós não temos que fazer nada com o propósito de achar que sou melhor, que posso. Nós não podemos nada. Nada, 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 nada. Mas nada, 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 nada. Para mim chegar aqui, eu tive uma ajuda muito grande do pastor Irno. Eu não sou ninguém, mas eu estou ajudando pessoas. E você também precisa ajudar pessoas.
Nós precisamos nos ajudar e ajudar outras pessoas. Nossa vida pertence a Deus. A primeira ordem, que não conte a ninguém, pois Jesus não queria ser conhecido apenas como realizador de milagres. Ele quer ser conhecido como Messias, ungido de Deus. É isso que ele quer na nossa vida. Segunda ordem, mostrar-se ao sacerdote para que a sua cura fosse autenticada e o ex-leproso fosse reintegrado à sociedade. Está lá em Levítico. O sacerdote, ele tem autoridade. E às vezes nós, principalmente aqui no dízimo, nas ofertas, tem pessoas que falam: eu não vou dar oferta, não. Vou encher a carteira do pastor. Oferta, amigos, amados, é sinal de obediência a Deus. Simplesmente isso. Se você obedece a Deus, você traz oferta, você traz o dízimo. Se você não obedece, para que dízimo? Para que oferta? Para encher a barriga do pastor? Obediência. Uma das marcas nossa como cristão. A oferta é sinal de obediência e não de pagamento. Na oferta, estamos devolvendo parte daquilo que Deus já nos deu. Uma partinha de nada. Eu tive muita dificuldade no começo, trazer o dízimo. Aí eu me lembro que, sei lá, 10, 20 anos atrás, o Irno falava: Heraldo, já que você não quer dar os 10%, traz 2%, 1%, 5%. E aí foi crescendo. E chegou aos 10%. Amados, é sinal de obediência. E é o que Jesus falou para esse leproso. Não conte isso a ninguém. Obediência é a marca do cristão. Mais importante que o sacrifício era a obediência. Isso sim qualifica a oferta. Com alegria. Venha dar o seu dízimo e sua oferta com alegria. Isso qualifica a oferta. A alegria do nosso coração. Dízimo e oferta, quando levamos ao altar do Senhor, é um sinal de obediência e não de sacrifício. A atitude de obediência do ex-leproso serviria como testemunha ao povo judeu e também a nós. Jesus não induz ninguém a negligenciar a lei, porque era lei naquela época. Se você tem um leproso, se ele é curado, ele tinha que passar pelo sacerdote, porque era lei, para ele poder se reintegrar à sociedade. E Jesus quer cumprir todas as leis. O ex-leproso fez o que o Senhor lhe pediria, demonstrando confiança naquele que o curou, passando a lhe oferecer tudo com alegria. Um adendo. Você confia naquele que te curou? Você acredita naquele que te curou? Você obedece àquele que te curou? Não estou falando de físico, não, de alma. Aquele te livrou. Você confia nele? Esse homem confiou. Versículo 15. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhou cada vez mais e grandes multidões afluíram para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Realmente, é muito difícil alguém ficar calado quando recebe uma benção. É muito difícil, mas é muito difícil. Eu tenho feito muitas visitas e eu aprendi uma coisa com a irmã Josi. Eu não coloco no nosso grupo de visitadores, nós temos um grupo, eu visitei tal, mas é muito importante, ela falou: Pastor Heraldo, eu sei que o senhor visita,
mas é muito importante para testemunho, para que outros vejam que eu estou fazendo, que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos testemunhar. Eu passei a pensar diferente daqui, depois dessa conversa que eu tive com a irmã Josi. Eu achava que não, mas é importante o testemunho, porque outros vão ver. Outros vão falar: puxa vida, eu vou fazer igual. Vou procurar fazer igual. Jesus nos convida a nos aproximarmos dele com fé e colocar nossas dores e também nossas alegrias aos seus pés. E é interessante que ele termina: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Algo muito importante. Precisamos orar sempre. Em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, dia e noite, dia e noite, orar sem cessar. Jesus fazia tudo isso e orava sempre ao Pai. Olha, voltando para o versículo, para o Salmo, o Salmo 103, que diz lá? Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas necessidades, iniquidades, e quem cura todas as suas enfermidades. Ele cura todas as enfermidades. Todas, 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 todas as nossas enfermidades. Mas do jeito dele, do momento dele e como ele quer. Todas. Vai além de apenas as enfermidades físicas, nossas enfermidades morais, nossas outras enfermidades. E Deus também cura nossas feridas da alma. E nenhum psicólogo pode fazer isso. Só Jesus. Só Jesus. Psicólogo, vão nos ajudar? Claro que vão. Mas a cura da alma, só Jesus pode curar. Amém?